Então, olá, meu nome é Nicole, eu vou falar um pouquinho sobre o que é autenticidade. Então, quando falamos em autenticidade, falamos da certeza que um objeto não foi alvo de alterações ao longo do processo. É qualidade de um documento ser o que diz ser e de que está livre de adulteração ou qualquer outro tipo de corrupção. A autenticidade é composta de identidade e integridade. A autenticidade de documentos arquivísticos envolve três aspectos ou três tipos, que é o legal, o arquivístico, o diplomático e o histórico. Autenticidade arquivística. Essa categoria engloba documentos que não possuem necessariamente autenticidade diplomática. São documentos que detêm validade em contexto e âmbitos específicos, atendendo aos requisitos de autenticidade estabelecidos pelo criador ou produtor destes documentos. O principal propósito da autenticidade arquivística é assegurar o valor probatório destes documentos dentro do âmbito arquivístico em que foram gerados. Dando um exemplo aqui de autenticidade arquivística, poderíamos usar que nem o exemplo que nem o professor usou no vídeo que ele fez sobre esses tipos de autenticidade, que é uma carta que você faz para alguém querido, que tenha uma prova lá, pela letra da pessoa, por algum resquício que ela deixou que tem como prova que foi ela que escreveu e tem como provar para o produtor, que torna o documento autêntico. Então, sobre autenticidade diplomática. São documentos com validade legal, como certidões de nascimento. Esses registros são produzidos como parte de atividades de pessoas físicas ou jurídicas e têm a finalidade e a capacidade de servirem como prova. A autenticidade diplomática garante que esses documentos cumpram os requisitos legais estabelecidos por sua emissão, garantindo seu valor no âmbito legal. Então, exemplo de autenticidade diplomática em documentos seria como o exemplo que eu dei anteriormente. Certidões de casamento, certidões de nascimento, certidões de óbito, que tem um carimbo, uma assinatura, né, da pessoa autorizada para produzir esse documento. Olá, meu nome é Natália e eu vou falar um pouco sobre autenticidade histórica. A autenticidade histórica lida com a autenticidade de documentos históricos, ou seja, documentos que têm valor como as fontes de informações históricas. O estudo desenvolve a verificação da autenticidade substancial dos documentos, ou seja, se o conteúdo reflete de forma precisa e fidedigna os eventos ou fatos históricos que descreve. Também considera o contexto e a proveniência dos documentos históricos, mas seu foco principal está na precisão do conteúdo. Além disso, está centrada na confiabilidade dos documentos como fonte de informação histórica, enfatizando a precisão do conteúdo em relação aos eventos históricos. Cada tipo de autenticidade tem o seu próprio conjunto de princípios e critérios específicos, embora todos compartilhem o objetivo geral de garantir a confiabilidade e a credibilidade dos documentos em seus respectivos contextos de aplicação. O nosso grupo trouxe como exemplo a Lei Áurea, que foi promulgada em 13 de maio de 1868. É o documento histórico que marcou o fim da escravidão no Brasil. Para determinar a autenticidade histórica da Lei Áurea, nós analisamos os seguintes passos. Verificamos se a fonte era oficial, ou seja, se estávamos consultando uma fonte oficial ou se estávamos consultando uma réplica autenticada. Examinamos também a proveniência do documento, ou seja, a sua origem, e certificamos que o documento era proveniente de uma instituição confiável. Comparamos também com as fontes secundárias, ou seja, como livro de histórias, artigos acadêmicos e documentos oficiais relacionados à abolição da escravidão no Brasil. Através desse documento, também conseguimos analisar o contexto, ou seja, consideramos o contexto histórico em que a Lei Áurea foi promulgada. Isso inclui a situação política, social e econômica do Brasil na época. O contexto pode fornecer insights sobre a autenticidade do documento. Consideramos também a reputação da instituição que nos forneceu esse arquivo, ou seja, se o documento estava sob a guarda de uma instituição respeitável, como nesse caso o Arquivo Nacional do Brasil
ou o arquivo do Senado Federal, isso aumenta a probabilidade de autenticidade. Então, é necessário verificar a reputação da instituição responsável pelo documento. Isso garante bastante credibilidade. Por fim, a Lei Áurea é amplamente aceita como um documento autêntico e é uma parte essencial na história do Brasil. No entanto, como em qualquer documento histórico, a verificação da autenticidade é uma prática fundamental, especialmente quando se há dúvidas ou quando se lida com réplicas ou cópias. Seguindo essas etapas, você pode obter a maior confiança na autenticidade histórica